Olá, meus queridos alunos do nono ano. Agora falamos um pouquinho, mudamos a chavinha e vamos para Ciências Sociais, a outra disciplina que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês nessas manhãs que passamos juntos. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre as principais temáticas abordadas nas últimas aulas, o que vai dar subsídio suficiente para vocês realizarem as atividades que o professor passou aí ao longo dessas semanas, tá? Estávamos falando sobre filosofia. Nossa, professor, filosofia é muito chato, como é que é isso? Cara, filosofia é algo que é essencial na nossa vida. Por quê? A filosofia, ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte do nosso estilo, ela faz parte do nosso cotidiano. Então é muito importante a gente conhecer um pouquinho da filosofia. E aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas é difícil, na realidade é assim. A filosofia, você tem que viajar, você tem que entrar no pensamento do filósofo, você tem que entender o pensamento do filósofo. Em filosofia não tem achismo e nem e se. Não, em filosofia foram que os caras escreveram .com.br, não tem muita coisa o que fazer. E falando da origem da filosofia, a gente não pode esquecer que a filosofia ela surgiu na Grécia. Os primeiros pensadores, os grandes filósofos, nasceram na Grécia e foram os primeiros a começarem a estudar os motivos, os porquês das coisas, né? A Terra é plana? A Terra não é plana? Ser ou não ser? Eis a questão. São os filósofos antigos que deram origem a todos esses pensamentos e até grande parte das ciências que nós temos nos dias de hoje. Então é muito importante a gente conhecer um pouquinho disso. Surgiu na Grécia e os filósofos eles pensavam naquele momento, eles vinham com algumas convicções, que a gente chama até de narrativas mitológicas. Por quê? Os caras estavam acostumados a entender basicamente a mitologia grega. Então esses caras eles vinham com essas narrativas com um fio, né, com uma ligação direta com essas narrativas mitológicas. E aí, mais pra frente, nós tivemos um grande filósofo, Sócrates, que foi, vamos dizer assim, o grande X da questão. O cara, se nós pudéssemos dizer, ele é literalmente o cara da filosofia. Por quê? É meio que antes e depois de Cristo, antes dos pensamentos de Sócrates e depois dos pensamentos de Sócrates. Tanto que vem aí um conceito chamado pré-socráticos, isto é, todos aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates e os filósofos que vieram depois de Sócrates. Sócrates ele traz uma linha de pensamento um pouco mais humanística, um pouco diferenciada, um pouco, vamos dizer assim, mais realista, mais condizente com a realidade que eles estavam vivendo naquele momento. E aí, Sócrates ele tem toda a influência de todos os pensadores anteriores a ele foi desenvolvendo e aí dali por diante teve uma nova mudança na cara do comportamento dessa tal da filosofia. E aí, baseado nesse sentido, ele vai um pouquinho além, que é o estudo do comportamento humano. Porque ele estuda, ele passa a perceber o comportamento do ser humano, como nós, seres humanos, somos seres mutáveis. Isto é, nós somos passíveis à mudança. Não é que nem aquela música da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, nós seres humanos somos passíveis à mudança. Nós mudamos de acordo com a nossa faixa etária, nós mudamos de acordo com os nossos conhecimentos adquiridos ao longo da nossa vida, nós mudamos de acordo com a influência social que nós sofremos. Enfim, o ser humano, ele é um ser passível à mudança e que pode haver mudanças radicais ou parciais ou graduativas, né? As mudanças graduativas são as mais comuns dentro da sociedade dos dias de hoje. Ok? Uma aula curtinha para fazer vocês refletirem um pouco sobre os assuntos que nós falamos. Esperamos que essa situação toda no nosso país e no mundo acabe o mais rápido possível. O professor tá morrendo de saudade dessas turminhas do nono ano e esperamos nos ver muito em breve. Um beijo!